Um Tririense no mundo, 15ª crônica. Um tririense no mundo está novamente próximo da cidade francesa de Nimes para continuar a história do Império Romano sobre nova abordagem. Nosso tema será a engenharia romana, vias de defesa do Império. Na última crônica, eu terminei falando do início da Segunda Guerra Púnica, quando Aníbal e seu exército de elefantes avançou mais de 2.200 quilômetros desde Cartagena, na época chamada Nova Cartago, até a cidade de Roma, cruzando os Alpes em pleno inverno, quando ainda não existiam estradas. Aníbal sempre gozou da simpatia de Hollywood, desde a década de 60 até os dias de hoje. Entretanto, por trás das suas vitórias militares fáceis estava uma estratégia engenhosa de Roma. Cartago foi sitiada e todas as ocupações dos fenícios na Espanha foram tomadas pelos romanos, numa inteligente guerra de logística. Quando finalmente Aníbal chegou em Roma, seu exército estava exausto, sem abastecimento. Foi obrigado a se render, e Aníbal fugiu para próximo de Cartago, quando foi obrigado a suicidar-se. Cartago, a capital dos fenícios, virou alvo. Foi a chamada Terceira Guerra Púnica, quando a marinha romana transporta a infantaria pesada de Roma, cercando a cidade. Todos os sobreviventes foram vendidos como escravos e a cidade foi desmontada. Os historiadores relatam que não sobrou pedra sobre pedra. Com o controle do Mediterrâneo, Roma avançou com as suas vias pavimentadas sobre os antigos domínios cartaginenses, criando seu verdadeiro império. Antes de Roma, só existiam as chamadas cidades-estados, sempre em disputa com os vizinhos. As estradas eram consideradas uma falha de segurança ao facilitar as invasões, pois Roma inverteu o conceito antigo, criando o que se poderia chamar de globalização, com as vias pavimentadas agora transformadas em vias de segurança. Como poder militar, a infantaria pesada romana era praticamente invencível. Tinham uma formação chamada de tartaruga e outra em forma de cunha para enfrentar a cavalaria inimiga, além dos ferozes cães de guerra, selecionados ao longo de várias gerações enfrentando outros animais selvagens nos circos romanos. Antes do corpo a corpo, que era a forma preferida de lutar dos romanos, tome artilharia e cachorrada enfurecida. Portanto, mais uma vez Hollywood mente, quando um herói bonitinho dá uma espadada e caem mortos 5 soldados romanos. E os dirigentes romanos sempre são os idiotas, como os filmes gostam de demonstrar. Mas a realidade não era bem esta. Mas antes das vias romanas, eu gostaria de falar um pouco sobre o soldado romano. Era um profissional bem remunerado. Sempre homens fortes, capazes de viajar 30 quilômetros por dia, levando cerca de 30 quilos de peso de equipamento. Nas vias romanas, a cada 1.428 metros havia o chamado miliário, equivalente a 1.000 passos de um soldado romano, cujas passadas media 1,42 metros. Esses monumentos, hoje em dia, podem ser conhecidos ainda em algumas rodovias, outros como decoração,
mas a maioria se encontra mesmo são nos museus. Como cada milhário constava sua distância até a cidade de Roma, deu origem à expressão "todos os caminhos levam a Roma". Ao longo de uma via pavimentada havia um sistema de correios eficiente, sempre usando uma biga veloz. O transporte público era permitido, existindo várias esculturas da época mostrando carroças de 4 rodas e até diligências para os passageiros viajarem mais confortáveis. Como eram estradas de defesa, os engenheiros as construíam a mais reta possível, ou seja, em tangente, que é o termo técnico. Fotos aéreas sobre as vias romanas mostram como seguiam este alinhamento, construindo aterros, cortando rochas sem medo e abrindo gargantas. Alguns cortes em rocha realizados pelos romanos foram aproveitados por modernas rodovias na Espanha. Quem viaja por elas não sabe que aquelas pedras foram desbastadas há mais de 2000 anos. Como bons engenheiros, os romanos tinham um cuidado especial com o fluxo de água. Os bueiros estavam por toda parte e nas regiões alagadiças a estrada continuava em uma plataforma de mais de 3 metros de altura. As obras de arte eram verdadeiras obras de arte. O capricho do encaixe de pedras, dos pontilhões e das pontes é impressionante até hoje. Um simples pilar mostrava o capricho daquele engenheiro denominado arquitetos. Alguns portais em rocha na entrada das cidades guardam a testemunha do que foram. Infelizmente, como aconteceu com os aquedutos, muitas vias romanas foram utilizadas como pedreira para construções de casas. Mas as estradas romanas que sobraram continuam sendo utilizadas até hoje por caminhões com 10 toneladas de carga por eixo. Em várias cidades da França, cortadas pelas vias romanas, as autoridades têm o cuidado de expor o capricho como foram construídas. Num posto de gasolina próximo de Nimes, eu tive a oportunidade de acompanhar uma exposição permanente sobre a Via Domitia, que ligava a Itália à Espanha ao longo da costa do Mediterrâneo. Ali, o trabalho dos arqueólogos e fotografia das antigas construções romanas estão exibidas com uma rica descrição em 2 idiomas, francês e inglês. É um respeito pelo trabalho do arqueólogo, que pode ser admirado num simples posto de gasolina, e um tributo ao passado romano dos franceses. Antes de terminar, eu gostaria de repetir a animação que me deu muito trabalho de organizar, mostrando a cronologia da expansão da rede de vias de defesa. Desde o ano 300 a.C., com a iniciativa de Apio Cláudio, o Cego, até o ano 150 da nossa era, quando o imperador Adriano resolveu criar um limite para a expansão do Império Romano. Uma vez, voltando da Itália em direção a Barcelona, eu vinha conversando com a minha fiel companheira de viagem pela vida, Maria Gorete Clean Davi, outra triense no mundo. Falava com ela que a moderna estrada por onde estávamos viajando foi construída sob a antiga Via Aurélia, que ligava Roma até Pisa, e se prolongava até as montanhas nevadas dos Alpes, que ainda iríamos atravessar.
Depois seguiríamos pela Via Domitia, na França, até Jonqueira, na Espanha, quando pegaríamos a Via Augusta até Barcelona. Mas a Via Augusta segue até Cádiz, na saída do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Interessante, não é, meu caro ouvinte da 87,7 FM? Mais interessante ainda é saber que é possível hoje em dia conhecer e até caminhar sobre uma autêntica via romana, ainda em perfeito estado de conservação. É o que faremos no próximo episódio, quando eu falarei sobre uma cidade romana ainda viva. Mas até lá, muito obrigado pela oportunidade que você me deu em contar a história do Império Romano sob o ponto de vista da engenharia. Você já sabe, para críticas e sugestões, envie mensagens para o endereço 13r.mundo@gmail.com. Triense no mundo.